Olá, é para nós um grande prazer poder estar outra vez aqui na sua casa, no seu ambiente, de comunicarmos esse evangelho. Nosso objetivo é compartilhar aquilo que faz sentido para a nossa vida, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa notícia, a boa nova do evangelho de Deus. Nós não temos interesse em tratar de religiosidade, daquilo que cansa e leva peso, mas daquilo que descansa. Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Então, o nosso objetivo aqui é com isto, com o evangelho. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com Programa Café e Fé, tudo junto. Nós queremos que você seja um aliado nosso, um parceiro nesse projeto de disseminação do Evangelho. A gente conta com a sua colaboração no combate da oração, no joelho, porque as lutas, as dificuldades, os ataques são grandes. E você também pode ajudar-nos aqui compartilhando o programa para outras pessoas, bem como, se você achar que isso é possível, nos ajudar na manutenção disso, contribuindo. E nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Bom dia, meus queridos, graça e paz. Estamos aqui novamente com a graça e misericórdia de Deus para meditarmos em mais um texto da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 34:4. O salmista, ele nos diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Nós já estamos aqui algumas semanas andando, falando sobre a importância de olharmos para o Senhor, de não olharmos para o sistema político, de não olharmos para o mundo, de não olharmos para nós mesmos. E a palavra de Deus está dizendo aqui, o salmista está dizendo: eu busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Tem uma versão que diz: eu busquei ao Senhor e Ele me socorreu e livrou-me de todos os meus temores. Essa questão dos temores, dos medos, das preocupações, das ansiedades, isso é o que tem feito tanto mal a tantas pessoas, tem feito tanto mal à humanidade. Se você se lembra, o primeiro sentimento depois da queda do homem no Jardim do Éden, a palavra de Deus diz que foi o medo. Adão diz-nos assim, lá no capítulo 3 de Gênesis, ele fala assim: eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. O primeiro sentimento depois da queda chama-se medo. Então, antes do meu nome ser Maurício Torres, o meu nome é medo. Porque eu tenho medo. Medo do quê? Medo de tudo, medo de tantas coisas que pode acontecer nesse mundo, que pode acontecer com a minha família, que pode acontecer comigo. E a palavra de Deus está exortando você e eu aqui a buscar o Senhor, que Ele vai nos livrar de todos os nossos temores. O Salmo 34 é um salmo maravilhoso. E eu queria que você, na sua casa, meditasse sobre esse salmo. Nós vamos ler alguns versículos desse salmo. E o segundo versículo que eu quero ler é o versículo 6 e 7 do Salmo 34, que nos diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Preste atenção, meu querido e minha querida, que está me acompanhando aí nessa manhã.
clamou este aflito. Clamou a quem? Ao Senhor. Quem nós temos clamado, quem nós temos procurado na hora das dificuldades, dos problemas? Então ele está dizendo aqui, este aflito clamou e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. E o Senhor o livrou de todos os seus medos. E depois ele vira e diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então nós temos um Deus que ele cuida de nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas e que quer cuidar de cada um de nós. E o Salmo 34, versículo 10, a palavra de Deus nos orienta assim também. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Preste atenção. Os leõezinhos sofrem fome, passam necessidade, mas os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Quem você e eu temos buscado na hora dos problemas e das dificuldades? Meu querido, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, dependa dele, porque a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí nós podemos descansar nesse Deus. Fique agora com a meditação do pastor Glênio, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida e a família de cada um de vocês. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Então, hoje eu quero focar um pouco de como foi que João Batista, ele identificou o Cordeiro de Deus. Nós temos um texto de João 1, 29, quando João diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como foi que ele viu que ele era o Cordeiro de Deus? Ele procurou mostrar que ele mesmo não era o Cristo, mas que ele veio para falar de alguém que era o Cristo. Ele diz, perguntaram, por que tu batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem os profetas, nem um profeta? Ele falou, eu batizo com água, mas vem alguém que eu não sou nem digno de desatar as correias das suas alparcas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João vê Jesus vindo e ele aponta, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João procura tirar o foco de si e coloca o foco no Messias. Mas como foi que ele identificou o Messias? Como foi que ele chegou a esse insight? João era um profeta que conhecia a revelação bíblica. Ele era um leitor da Torá, do Velho Testamento, dos profetas. Ele sabia a história da Bíblia. Ele conhecia as profecias. E ele sabia algo muito interessante do dilúvio. E sabia que o dilúvio é um símbolo do batismo, da morte e ressurreição. Mais tarde, o apóstolo
Pedro, na sua carta, também vai trazer uma exegese, uma interpretação para o acontecimento do dilúvio, sendo uma evidência do batismo. Mas não propriamente um batismo tipológico da água, representado pela água, mas um batismo mais profundo. João começa o seu ministério batizando em águas, e este batismo ele tipifica morte, quando você mergulha, e ressurreição, quando a pessoa se levanta. Mas isto tem um significado de prospecção, indicando para o que ia acontecer com o Messias. O Messias era o mar onde nós iríamos ser batizados lá na cruz e também onde nós iríamos ganhar a dimensão da ressurreição. E a arca de Noé, ela é um representativo desta realidade. O dilúvio, ele é o fim de uma civilização e o início de uma outra. João começa o seu ministério olhando para esta realidade de arrependimento, de mudança de mentalidades, de mudança de pensamento, onde o que era velho tem que morrer, tem que acabar, e o novo tem que surgir. Noé viu que a arca havia encalhado no topo do monte, em algum lugar, e nós lemos em Gênesis capítulo 8, os versos 4 e 5, que no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. E Moisés solta um corvo. Isto aqui é muito interessante. Quando ele viu que a arca estava firme, ele soltou um corvo. A palavra diz assim que, ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. O corvo é uma ave que mudou o seu cardápio após o dilúvio. Todos os animais que a gente lê na Bíblia, todos os animais, eles eram herbívoros antes do dilúvio. Nós lemos isso lá em Gênesis, no capítulo 1, que Deus fez todas as plantas para alimento tanto do homem como dos animais. Mas depois do dilúvio, Deus mudou o eixo da terra e mudou o cardápio de muitos animais, inclusive do homem, e se tornaram carnívoros. E aquele corvo é um símbolo do homem caído que se alimenta da morte. Ele é um animal imundo. O corvo solto por Noé estava no seu mundo, no seu habitat. Ele não voltou para a arca. Ele tinha comida em abundância dos cadáveres que boiavam. É uma ideia de que o ser humano, ele é um saprófago, palavra um pouco pesada, mas vive da podridão
da morte, das coisas ruins que existem neste mundo. E depois que o corvo é solto, ele não volta mais. Aí Noé passa um tempo, ele solta uma pomba, que é um símbolo do Espírito Santo. E isto aqui é que me chama a atenção. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé estendeu a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba da arca. À tarde ela voltou e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, e ela, porém, já não retornou a ele. Aqui nós temos essa pomba como algo que apontava, como João Batista conhecia essa história. Aqui temos uma figura que explica o ministério do Espírito Santo e como João pôde entender que Jesus era o Messias. João não conhecia ainda Jesus, ainda que ele fosse primo de Jesus, e que Jesus teria feito uma visita quando Maria foi visitar a sua mãe, que estava grávida de 6 meses mais. Ele teve até uma emoção lá na barriga da mãe, mas ele não conhecia Jesus. E João era da Judeia e Jesus era da Galileia, e eles não se conheciam. Eu vou parar aqui um pouquinho e volto já para a gente começar a olhar isso de perto. Pois é, mesmo que João conhecesse Jesus fisicamente, ele não o conhecia como Messias. Ele não tinha esse conhecimento espiritual de Jesus. O corvo e a pomba são 2 metáforas da revelação. Vamos aqui um pouquinho da história da pomba. Quando ela foi solta a primeira vez, depois da abertura da janela, ela não tinha onde pousar. O mundo pós-diluviano encontrava-se corrompido pelo pecado e pela morte. Ali reinava o espectro da morte. E o Espírito Santo não tinha onde pousar, assim como aquela pomba não tinha onde pousar. 7 dias depois, representa uma nova semana, ou uma semana da ressurreição, onde Noé solta a pomba, que retorna com uma folha de oliveira, a árvore símbolo de Israel. Aqui tem algo para chamar a atenção da gente. Esta folha, ela pode estar apontando para Abraão e o povo
que nasce depois do dilúvio, o povo escolhido por Deus. Esta folha pode realmente falar desta realidade espiritual de Abraão e Israel. O Espírito Santo, neste período, não ficava permanentemente nas pessoas, mas agia propositadamente para fins específicos. Você vai verificar, por exemplo, em Sansão, que o Espírito agia em certos momentos. Em Davi, Davi chega a orar no Salmo 51, versículo 11, ele diz assim: não repulses da tua presença, nem retires o teu Espírito Santo de mim. Porque o Espírito, ele podia pousar em um momento, mas ele não estava permanentemente. E 7 dias depois, ou seja, quando viesse o Messias e fosse inaugurado o tempo da graça, o Espírito Santo viria ficar para sempre com a igreja. Jesus disse isso claramente em João 14, 16 e 17, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem pode conhecer. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Está claro aqui nesse texto que o Espírito Santo veio para ficar. Agora veja aqui, a pomba foi, primeira vez, não achou lugar de pousar, voltou. Foi a segunda vez e aí ela trouxe uma folha, uma folha de oliveira. E ela foi a terceira vez e ficou. Então, quando João viu, lá no batismo, no dia que Jesus veio para ser batizado por João, ele viu a forma corpórea como de uma pomba pousar sobre Jesus. Ele viu que o tempo da graça havia chegado para o mundo. Nós temos em Mateus, no capítulo 3, no versículo 16, ele disse, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. João é tácito ao dizer que ele não o conhecia. Aqui em João capítulo 1, verso 31, ele diz, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, eu vim batizando com água. E quando ele batizou Jesus, e o Espírito Santo veio sobre ele, eu creio que aí houve a revelação, veio o insight, veio aquilo que Vieira chama de o clique. Ele teve a compreensão daquilo que Jesus vinha fazer. O batismo em água, ele fala da morte e da ressurreição do pecador com Cristo, pois Cristo era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, não só dos judeus, mas das outras tribos, dos outros povos, das outras nações. Ele tiraria o pecado meu e seu. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, então, vai
mais longe, e ele diz aqui no capítulo 1 de João, verso 3, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Como foi que João identificou que era de fato o Messias? Nós estamos pegando aqui algumas figuras. O dilúvio, que representa um batismo, que Pedro vai explicar isto. A morte e a ressurreição. Aquele corvo que representa a humanidade caída que vive comendo a podridão. E aquela pomba, que tipifica aqui a figura do Espírito Santo, que só pousa naqueles a quem Jesus Cristo vem realizar a sua obra. Pousa em Jesus e pousa nos filhos de Deus. João disse que ele não o conhecia, mas ele viu o Espírito Santo descendo como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Como foi que João viu isto? Houve uma revelação das Escrituras e houve uma fala do próprio Espírito falando com João. O batismo no Espírito Santo, como revelação, vem depois do batismo nas águas, isto é, vem depois da morte e ressurreição do pecador com Cristo. Primeiro, os que foram eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, morreram e ressuscitaram com Cristo, por terem sido batizados em Cristo. Nós temos Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27, dizendo, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, fostes batizados na sua morte e fostes revestidos de Cristo. É aqui que nós encontramos a grande revelação do Evangelho. Depois de revestidos da vida e do poder do Espírito Santo, nós expressamos a vida de Cristo. O batismo nas águas, ele nos fala simbolicamente da morte do pecador com Cristo. O batismo no Espírito Santo é a própria manifestação da vida de Cristo na nova criatura. João Batista, um profeta que aponta o Messias, e ele viu o Messias através das simbologias do Velho Testamento e da revelação do Espírito Santo. E ele não teve dúvida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que pode tratar com o meu pecado, com o seu pecado, removendo a culpa, removendo a vergonha, removendo o medo e nos enchendo de fé, é Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou para incluir você neste pacote e dar a você e a mim um novo estilo de vida que glorifique a Deus, que seja bênçãos para a humanidade e que seja um mote de alegria, um motivo de alegria para cada um de nós. Que Deus encha a sua vida com a salvação que é o próprio Cristo. E receba aqui o nosso abraço de sempre, de coração para coração. Até a próxima, se o Senhor assim permitir.